sejam bem-vindos. Hoje é o dia da nossa vacina energética. Eu preparei esse conteúdo com muito amor. Eu espero que vocês se beneficiem dele. Foi feito realmente com muita intenção de ajudar. É claro que assim, o que eu vou falar hoje para muitos é novo. Tem que pensar um pouco fora da caixa. Eu sei que eu corro um sério risco aí de ser ridicularizada. Eu sei que muitas pessoas podem não entender, podem julgar, podem rir, mas não importa. Eu tô aqui para ser verdadeiramente útil e eu não vou me preocupar com o que eu tenho que dizer ou fazer, porque eu sei que a minha conexão com o Criador vai me guiar. Eu tô feliz de estar onde eu tô. E se pelo menos uma pessoa entender o que eu tô falando aqui e tiver um benefício, isso pra mim já vai valer a pena. Então, vamos começar. Hoje é a nossa vacina energética. Vou explicar o que é a vacina energética. Eu já fiz no ano, quando começou a pandemia, eu fiz 2 vacinas energéticas e eu só consegui salvar uma. Mas era o começo da pandemia, foi muito legal. Muitas pessoas até hoje falam de como isso ajudou e me pediram mais. E eu acho que agora a gente está num momento onde a humanidade já passou por tanto sofrimento, por tanto medo, que talvez as pessoas tenham mais abertura para entender e para receber essa informação. Então, vamos começar. Bom, recados que a Helena me pediu. Muitas pessoas falando e perguntando informações de cursos. A forma mais fácil de você ter informações dos meus cursos é enviando um direct ou, mais fácil ainda, vai ali na minha bio do Instagram, entra no Linktree e ali você vai ver se você quer informações de consultas, informações sobre o programa Super Curador, informações de cursos e você já cai direto no WhatsApp da Helena e ela vai te dar com todo carinho todas as informações que você precisa, tá bom? Aqui algumas dúvidas. Ó, Dani, oi Dani querida, tudo bem? Ó, quem está com Covid pode tomar vacina energética? Com certeza absoluta, deve. E se você não tá, deve também. E se você já pegou, tome também. Só tem como fazer bem. O máximo que vai acontecer é que se você não compreender o que eu tô falando, não compreender o exercício que eu vou fazer, se você não compreender ou não concordar ou não fizer sentido pra você, não vai interferir em nada. Eu tô aqui, você tá aí, eu não tô tocando nada e eu nunca vou te enviar uma coisa negativa, nem teria esse poder. Você só pega se você quiser receber. Então, todo mundo só pode se beneficiar, né? De graça, todo mundo fala até injeção na testa, então abra o seu coração para você receber esses benefícios, mas ninguém, criança, adulto, quem tem Covid, ninguém corre nenhum risco. Como que o amor pode trazer risco para alguém? A gente está trabalhando com energia de amor, de cura, de 7º plano, então só vai fazer bem, tá bom? Quem tá com medo, fique muito tranquilo, até porque a vacina vai ser no final, vou precisar dar uma aula para vocês antes, para vocês entenderem o que eu tô fazendo. E aí, se não fizer sentido, você desliga aí sua câmera e não toma, tá? Eu fico aí. Esses assuntos hoje, eles são muito polêmicos e o mundo tá brigando muito por tudo isso, né? Então, eu sei que eu vou ter reações, eu já tive hoje, já recebi muitas mensagens em inbox, então, por isso que eu falei, tá bom? Ninguém é obrigado a ficar, então fica. Se você é só curioso, fica também. Eu acho que a curiosidade, ela é uma porta para a sabedoria, uma porta para o conhecimento. Então fica, escuta o que eu tenho para falar. E aí depois você tira suas conclusões, tá? Vocês vão ver uma perspectiva bem diferente hoje, mas acho que muito, muito lógica, muito racional. Preparei esse conteúdo com amor. Então vamos lá. Eu vou começar explicando o que é um vírus. Gente, é muito importante. Não adianta você entrar aqui só querendo ter a vacina. Isso não vai funcionar. A vacina vai funcionar se você entender o conceito e a explicação, a lógica do que eu vou explicar, tá bom? Então, vamos lá. O que é um vírus? Um vírus é um micro-organismo muito pequenininho, né? Formado por uma única molécula de DNA ou RNA. É um agente infeccioso
de composição muito simples, mas apesar dele ter uma composição muito... Quando a gente fala composição muito simples, a gente está falando uma composição, uma estrutura muito simples, se você for comparar com uma célula, né? Uma célula do ser humano, cheia de organelas e processos e coisas, ele tem uma estrutura muito simples. No entanto, eu acho o vírus muito sofisticado, muito tecnológico, que ele tem uma capacidade, né, de se transmutar muito rápido de acordo com o ambiente. Ele é quase um alienígena para a célula. Então, ele tem um tamanho muito, muito, muito pequeno e o vírus só consegue se multiplicar em células vivas de animais, de bactérias ou de plantas. E é por isso que tem uma discussão até hoje, a medicina ainda não entrou num consenso, tem linhas, né, tem correntes que dizem que o vírus é um ser vivo e tem correntes que dizem que o vírus não é um ser vivo. E eu vou explicar por que vocês vão tirar as conclusões, tá? Ele tem uma molécula, ele pode ser formado por RNA ou por DNA, mas ele nunca tem os dois, como a gente, tá? E a verdade é que ele vai usar o hospedeiro para poder reproduzir, para replicar o seu material genético, né? Então, na verdade, o que o vírus vai fazer, daqui a pouco eu vou explicar, mas ele vai sequestrar a célula, né? E fazer a célula trabalhar para ele, a célula vai formar novos vírus, depois ela vai explodir e espalhar esses vírus todos lá dentro da gente. Eu vou explicar direitinho esse processo para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, tá? Que mais? Por isso, tudo que eu expliquei, né, que ele sequestra a célula, faz a célula replicar o material genético dele, é tão difícil a gente destruir um vírus. Ele pode causar doenças muito graves e ele também pode ficar no organismo de um ser humano. Não estou falando aqui do vírus do Covid, tá? Eu estou explicando um vírus, para quem está chegando agora. Então, ele pode causar uma doença muito grave rapidamente, ou ele pode ficar muito tempo dentro de um organismo antes de trazer os sintomas da doença, e ele pode conviver uma vida inteira num organismo, né? Por exemplo, o vírus da herpes. O vírus da herpes, todo mundo tem contato com o vírus da herpes, né? Só que apenas, muita gente carrega o vírus da herpes, mas só 15% apresentam o sintoma, né? O que acontece? Acontece que o vírus, quando ele é bebê, quando ele é um vírus novo, ele mata mais o seu hospedeiro. Mas a verdade é que o vírus não quer matar o hospedeiro. A consciência do vírus, porque tudo tem consciência, sendo ser vivo ou não sendo ser vivo, ele é uma forma de vida, né? Ele tem consciência. Se ele não tivesse consciência, de alguma forma ele não faria todas essas mutações, ele não sequestraria a célula. Então é óbvio que ele tem uma consciência, alguma coisa que tá uma inteligência, né? E a consciência do vírus é sobreviver, como qualquer coisa que exista na natureza, né? E para que ele sobreviva, ele precisa desse hospedeiro. Então, quando ele está mais maduro, quando ele é mais velho, ele vai ficando muito mais inteligente. Essa capacidade que ele vai desenvolvendo adaptativa vai fazendo com que ele possa conviver com o seu hospedeiro numa espécie de simbiose, para ele realmente se manter aí, né, enquanto espécie. Agora, um vírus novinho, ele não sabe ainda, ele é atrapalhado e ele geralmente mata o seu hospedeiro. Lembra o que aconteceu no HIV quando surgiu? Ele matava rapidamente, depois ele foi se adaptando. Hoje ainda não tem cura, mas a gente já consegue controlar com coquetéis. E agora, pelo andar da carruagem, pela lógica, a gente está vendo isso acontecer com essa cepa Ômicron, né? Eu não sou virologista, não sou infectologista, não tenho propriedade para falar disso e também não quero polemizar esse assunto porque tem várias linhas de pensamento. Mas pelo que a gente está vendo de dados, né? O que aconteceu com o Ômicron? Ele começou a espalhar muito mais, tem muito mais gente, né, que está se infectando. No entanto, ele agride menos, né? Ah, Carol, os hospitais estão sobrecarregados. Então, porque tem muita gente assustada que dá um espirro e vai para o hospital. Mas a verdade é que se você for ver mesmo, for pesquisar direitinho, ele está matando muito menos, né? Ele está se transformando numa forma de gripe mais adaptável ao ser humano.
Então, o que eu penso de tudo isso? Eu penso que esse vírus chegou, tava aí desajeitado, saiu matando todo mundo, né? Todo mundo não, mas uma quantidade grande de pessoas. As pessoas se assustaram, virou uma pandemia, porque ele realmente matou muita gente, foi um vírus muito agressivo, né? E aí a gente entrou logo com uma linha de combate, né? Então, como todo mundo ficou muito assustado, ele já foi enfrentado desde o começo. A guerra contra o Covid começou desde o começo. Então, logo no começo, álcool gel na mão, máscara, distanciamento social. E pouquíssimo tempo depois, né? Porque acho que nunca se desenvolveu tão rapidamente uma vacina. Já tínhamos vacina, a galera já tá indo aí pra terceira, quarta dose, já estão falando em vacinar crianças. Então, assim, tá uma briga muito ferrenha, muito forte com o vírus, né? E aí o cara que quer sobreviver, ele vai criando formas para driblar tudo isso e conseguir ficar. Então, de uma forma, olha como a natureza é inteligente. Todos esses ataques, mas ele tem uma coisa a favor dele. Ele é microscópico, ele é invisível, né? E como que a gente pode acabar com uma coisa que é invisível? É muito difícil um inimigo invisível, ele tem isso a favor dele. Então, como por ele ser invisível, ele consegue ter essa capacidade de transformar de acordo com o ambiente, ele conseguiu se adaptar, né? Se transformando numa outra história, numa outra configuração, numa outra vibração, que é essa cepa Ômicron, e que contamina muito mais e mata muito menos. Então, na minha visão, isso já é uma adaptação, já é uma inteligência que esse vírus criou para garantir a sua sobrevivência, né, e ficar aí na humanidade. Ah, o Dr. Zeballos, né, Dani? O Dr. Zeballos é meu amigo querido, maravilhoso. Quero mandar um beijo imenso para ele. Ele é um homem muito, muito forte. É uma das pessoas que eu conheço que mais tem intenção de ajudar e está sofrendo bastante. Está sendo muito retalhado injustamente por pessoas que não concordam, por pessoas que estão ameaçadas, por interesses ameaçados, né? É um ser humano, um médico muito humano. Então, se vocês querem saber de verdade sobre o vírus, de um cientista, de uma pessoa que está na linha de frente, que está se dedicando a estudar isso e que tem todas as ferramentas, né, e todos os argumentos para falar com consistência, sigam o meu amigo Dr. Roberto Zeballos, porque ali você vai ter informação e atualização diariamente, tá? Ele é maravilhoso, ele já fez 2 lives aqui comigo. Tô aqui ensaiando para ver se eu consigo outra, porque eu fico com muita compaixão pelo excesso de trabalho que ele tem, mas acho que já já a gente faz mais uma. Vamos lá, pessoal. Deixa eu continuar falando aqui sobre o vírus, pra gente seguir na nossa vacina. Perdão. Então, assim, um vírus é isso, tá? É esse serzinho que trabalha assim. Falando em vírus da herpes, né? Tem um mecanismo, agora eu vou falar de Theta Healing, tá? Segundo isso não é estudo científico, toda hora que for alguma coisa do Theta Healing, dessa filosofia que eu trabalho, que eu ensino e que eu sigo, eu vou falar que é do Theta Healing, para depois ninguém vir falar, ai não, você tá falando uma besteira, a ciência nunca falou isso. Então agora eu vou falar na perspectiva do Theta Healing. A Vianna Stibal, que é a fundadora, né, quando ela faz as leituras intuitivas e todas as leituras que ela fez em milhares de pessoas com vírus, então na teoria dela ela traz algumas conclusões que eu compactuo muito e quero passar para vocês. E ela fala que os vírus, como tudo na natureza, então assim, eu tô aqui, você tá me olhando, querendo ou não, você tá enviando para mim formas pensamento. Você pode estar me mandando forma pensamento de amor, você pode estar mandando forma pensamento de gratidão, você pode estar me mandando forma pensamento de raiva, falando, nossa, essa mulher tá falando besteira, mas você está enviando formas pensamentos o tempo inteiro sobre todas as coisas que você pensa. Pensamento tem substância real, né? Então, você pode não ver o pensamento, mas ele tem substância real. Você pensa, ele viaja aí pelo ar. Os vírus,
tudo que tem consciência também. Então, os vírus, a Havaiana fala que eles têm formas, pensamentos, como uma garantia de sobrevivência. E eu pude, através da observação, constatar isso. Então, assim, em muitas sessões, quando eu atendi, eu tinha aprendido isso no curso de doenças e desordens com a Havaiana. E depois, eu constatei em pacientes que eu trabalhei com HIV, a forma pensamento que o vírus manda. Então, por exemplo, você tem HIV. O vírus te envia formas pensamentos de que você não deve tomar o remédio, ou que você precisa, no caso do HIV, ele manda formas pensamentos dizendo que você precisa dele para se organizar, você precisa dele para ter disciplina, que depois que você contraiu a doença, a sua vida mudou para muito melhor, porque você tinha uma vida muito desregrada e agora, graças a ele, a sua vida está regrada, você entrou nos eixos. E isso não é pensamento seu, o vírus fica mandando. E eu achei muito estranho isso quando ela falou, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns pacientes e eles diziam exatamente isso. Eles tinham uma espécie de gratidão ao vírus, dizendo que eles eram muito felizes, que eles tinham orgulho de ter superado tudo isso e que depois que o vírus entrou na vida deles, eles passaram a ser muito mais disciplinados, desenvolveram autocuidado, amor próprio, disciplina. E essas são formas pensamentos que o vírus envia. Outro dia, numa conversa com a minha irmã, com uma das minhas irmãs, na minha casa todo mundo tem herpes, eu nunca tive. Minhas filhas também nunca tiveram, mas a minha mãe tem, as minhas 2 irmãs também. Então, eu cresci vendo a boquinha delas estourando em herpes. E eu nunca entendi por que eu não tinha, né? Óbvio que eu entrei em contato com o vírus e nunca estourou. Mas a minha irmã conta, e minha mãe acho que uma vez já falou isso, que eu associei com essa história que eu achei muito legal, que quando elas estão bem, nunca aparece. Sempre que estoura o herpes, e isso a gente sabe pela ciência e pela medicina, é quando você está com excesso de preocupações, de estresse, porque a sua imunidade cai e o herpes manifesta. Mas a minha irmã uma vez me contou uma coisa que assim, ela falou assim, às vezes eu fico 1, 2 anos sem ter. No dia que eu penso, no dia que eu lembro e falo, nossa, nunca mais eu tive, naquela noite começa a coçar e estoura. Eu fiquei pensando, eu acho que é o vírus já comunicando. Tem essa forma de transmissão de forma pensamento. Porque como eles precisam do hospedeiro, né? Nessa simbiose para sobreviverem, um dos mecanismos deles, e que eu acho que a ciência talvez mais para frente descubra, né? Que a Havaiana já traz, é que ele envia formas, pensamentos pra gente. Tô falando tudo isso porque eu quero ir imprimindo na mente de vocês algumas informações que vão ser relevantes para nossa vacina, tá? Para o entendimento da nossa vacina. A vacina só vai funcionar se você tiver um entendimento do que eu vou fazer, ok? Bom, vamos continuar. Deixa eu ver aqui se tem... Todos os vírus têm a capacidade de se transformar rapidamente em algo diferente para sobreviver, tá? Quando você olha para um vírus intuitivamente, né? Nós no Theta trabalhamos muito com a leitura intuitiva e quando a gente vê um vírus, até se você olhar num livro, num microscópico, eles têm uma aparência meio alienígena, né? E quando a gente faz uma leitura intuitiva, o vírus ele parece um alienígena mesmo, uma capsulazinha assim meio andrógena. Como eu falei, quanto mais velho é um vírus, mais ele se adapta, né? E menos ele vai matar seu hospedeiro, ele vai criando uma inteligência naquela consciência de ser vírus. E ele não quer te matar, ele apenas quer sobreviver. Então fiquem aí com essa informação, tá? Vamos começar já a questionar se a gente tem que estar numa guerra contra o Covid, a guerra contra o câncer, a guerra contra o HIV, a guerra contra o Covid. Se uma humanidade um pouco mais consciente e avançada deveria entrar em guerra com essas coisas ou deveria investigar o que está provocando, o que está atraindo essas coisas, o que está fazendo com que essas disfunções e desordens manifestem. A nossa medicina está muito voltada para atacar
os efeitos, né, os sintomas, mas a gente precisa olhar para as causas. Ai, Carol, mas vírus tem causa? Tem. Você vai entender. Não é aleatório. Ele tá aí, é muito pequeno e se reproduziu muito. Ele vai entrar em contato com toda a população, se é que já não entrou. Não tem como. Mas por que que uns são assintomáticos? Por que que uns pegam? Por que que uns morrem? Por que que uns ficam muito mal? E por que que outros têm uma gripinha? Por que que cada ser humano reage de um jeito? Tem a ver com o sistema imunológico? Claro que sim, né? Mas muitas pessoas estão altamente saudáveis, cuidadas, com um sistema imunológico bom e mesmo assim tiveram complicações. E outras pessoas que às vezes eram de um grupo de risco, por serem idosos, por terem algum tipo de comorbidade, não tiveram problema. Então vamos entender por que isso acontece, tá? Não é aleatório, eu não acredito em aleatoriedade no que diz respeito à doença. Bom, voltando ao vírus. Ainda não tem um consenso na medicina se ele é um ser vivo ou se ele não é um ser vivo. Por quê? Porque para ser considerado ser vivo tem que ter alguns quesitos que o vírus não apresenta, tá? A gente já vai falar sobre isso. O tamanho de um vírus, ele é um micro-organismo, ele é um ser microscópico tão pequenininho que não pode ser visto a olho nu, né? E geralmente, olha o tamanho do vírus, ele é muito menor do que uma bactéria. Uma bactéria, lembra quando a gente falou do intestino numa das lives? Uma bactéria já é muito menor do que uma célula do seu corpo, né? A gente não enxerga a célula a olho nu. E uma única célula já tem muitas bactérias. As bactérias são muito menores que as células. Os vírus são menores ainda do que as bactérias. Então, um vírus ele tem mais ou menos 0,2 microns. Microns é a unidade de medida para esses seres, que equivale a 2 milionésimos de 1 milímetro. Imagina uma régua que está dividida em centímetros. Aqueles menores risquinhos são os milímetros. Pega aquele milímetro, que eu quase nem enxergo aqueles milímetros, e divide 1 milímetro por 1 milhão. Aí você vai ter o tamanhinho de um vírus. É muito, muito minúsculo, tá? Como que ele atua? Como que ele sequestra a célula? É muito importante que você entenda esse passo a passo para você, porque a informação que eu vou te dar no final pode parecer muito estranha, pode parecer muito louca, né? Então eu quero te explicar exatamente pela ciência, pela biologia, para você poder fazer suas conexões e ver que o que eu vou te dizer lá na frente, antes da nossa vacina, não é tão louco assim, tá bom? Então eu preciso te explicar como que o vírus ataca uma célula. Bom, basicamente, é claro que isso é um pouco mais complexo, eu fiz de uma forma bem didática para que todo mundo possa entender. O vírus ele vai entrar, ele vai se aproximar da célula, né? Aí ele vai aderir a essa célula e injetar o material genético dele lá dentro, que é o DNA ou o RNA. Tem vírus que é DNA, tem vírus que é RNA, tá bom? Ele injeta o material lá dentro e aí ele faz aquela célula trabalhar para ele. Ele vai fazer aquela célula, né? Ele usa o mecanismo enzimático da célula para se reproduzir. Então, aquela célula hospedeira vai replicar essa informação genética do vírus, criando dentro dela muitos novos vírus, até que ela vai explodir, vai morrer, e na hora que ela explode, esses novos vírus que ela mesma gestou lá dentro, né? Criou lá dentro, são espalhados e vão continuar fazendo isso nas outras células. Olha a inteligência. Se o cara é ser vivo ou não, eu não sei, mas é mega inteligente, né? Ele é um sequestrador. Bom, e é tão esperto que ele consegue ainda se adaptar rapidamente para continuar enganando as células, né? Que é o que a gente tem visto aí em 2 anos de pandemia. Por isso que fica muito perigoso a gente prevenir, que ele tem essa capacidade de adaptação e de mudar. Então, que conclusão a gente chega? Ele é ser vivo ou não? Quem diz que ele não é ser vivo
diz o seguinte: ele não é ser vivo por 3 razões. Primeiro, ele precisa de outro organismo para sobreviver e se replicar, e replicar seu material genético. E para ser um ser vivo, lembra que a gente aprende em biologia? Eles nascem, crescem, se desenvolvem, reproduzem e morrem. O vírus não nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Ele precisa ser parasita, ele precisa entrar e precisa do outro para reproduzir. Ele não tem a capacidade de reproduzir o próprio material genético. Portanto, essa é uma coisa que é de ser vivo e que ele não tem. Segundo ponto, eles não são construídos por células. Todos os seres vivos que a gente conhece são construídos por células, que formam os órgãos, os tecidos, as coisas todas. Os vírus não são constituídos por células, eles são uma única molécula de DNA ou RNA, com uma cápsula lá de proteína e tal, mas eles não são feitos por células, então isso também não configura um ser vivo. Terceiro, eles não apresentam funções vitais como seres humanos, como alimentação, respiração, eles não fazem isso, tá? Então, por todas essas coisas, muitos médicos dizem que eles não são ser vivos e aí acabam chamando os vírus como uma forma de vida, não como um ser vivo. Por que eu falei tudo isso? Porque eu tô aqui nessa introdução tão grande explicando minimamente. Se nós seres vivos, somos seres complexos, né? Nós temos uma alma, temos um espírito, temos um corpo físico, um corpo energético. Esse corpo físico, ele é formado por células que são formadas de moléculas, né? Essas células têm um código genético, essas células se agrupam e formam órgãos, e formam tecidos, e formam toda essa complexidade que a gente chama de ser vivo, tá? E dentro de tudo que esse seu organismo tem, né, na fisicalidade mesmo, uma mente, um cérebro que é um supercomputador que comanda todo o seu corpo, é uma loucura, e mesmo os animais, e mesmo as plantas, né? Esses seres vivos, qual é a receitinha do bolo dos seres vivos? Qual é o manual de instruções? Qual é a informação, né, que cria um ser vivo? É aquela molécula mais notável, maravilhosa, conhecida como DNA, certo? Ácido desoxirribonucleico. Então, o DNA é uma molécula que está presente em praticamente todas as suas células, que tem trilhões de letrinhas, ATCG, que vão ligando, formando os genes, né? Que estão encapsuladinhas dentro de 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, dentro de cada trilhão de células que formam o seu corpo, ok? Então, essa é a sua informação. O DNA carrega toda a informação genética que você traz, então a propensão à doença, as aptidões e tudo aquilo que se manifesta no seu corpo como expressão gênica mesmo. Então, ele é a sua informação, é tudo que você, né? Ele é um manual de instrução de tudo que você é. Se você morresse agora e viesse um cientista do futuro com uma super tecnologia e pegasse ali encontrasse ali uma célula do seu DNA, ele ia poder ver ali o seu manual de instruções encapsulado numa célulazinha e criar você de novo. Ele tem a receitinha do bolo ali. Então, o vírus, ele é só, presta atenção, uma molécula de DNA ou RNA. Logo, o vírus é única e exclusivamente uma informação, um código genético. Ele é uma informação. Porque o DNA e o RNA são a informação que vai formar a proteína para alguma coisa. Então, o vírus, ele é uma vibração, né? O vírus vem do latim, significa líquido ou veneno. É a origem da palavra vírus. Na verdade, ele é tão pequenininho, ele é só uma moléculazinha que ele é uma vibração de informação. E aí que começa a ficar interessante. Ele é uma vibração de informação que tem consciência. Isso se sabe.
porque ele é uma molécula de DNA ou RNA e ele está mudando de acordo com as necessidades, de acordo com o que ele está captando do ambiente, certo? Para pensar um pouquinho. Pensa assim, o que existe, charadinha, tipo de criança. O que existe que é uma consciência que muda de acordo com o ambiente, não é um ser vivo, mas sobrevive através dos seres vivos. Ela só vive se tiver ser vivo para que ela se reproduza e muda de acordo com o ambiente. Se o vírus é isso no micro, o que seria isso no macro? Alguém chuta? O que é invisível e para sobreviver precisa dos seres vivos, das células da humanidade? Imagina que a humanidade é um grande organismo e nós somos células. O que precisa dos seres vivos para sobreviver? Que não é um ser vivo, mas tem consciência e muda de acordo com o ambiente. O que seria? Alguém arrisca? A Terra? Gabi, não seria a Terra, porque a Terra ela existe independente da gente, né? Se o homem acabar, a Terra continua aí. Então não seria a Terra. A energia já está se aproximando. A energia já está se aproximando. Então eu vou falar. É o inconsciente coletivo. Que pergunta uau. Então agora pensa, consciência coletiva. A consciência coletiva não é um ser vivo. Ela muda de acordo com o ambiente, com quem está dando sustentação para ela. E ela precisa que alguém acredite nela para existir. Quando você acredita nesse consciente coletivo, quando você tem crenças coletivas, você está dando vida a ela. E ela vai entrar em cada célula, ou seja, em cada ser humano, para fomentar essa ideia. E ela precisa do ser humano para espalhar essa ideia, para levar adiante para as outras células, que são os outros seres humanos que formam esse grande corpo que é a humanidade. Tá ficando muito louco? Ok. Então, eu estou fazendo aqui, isso aqui, gente, é uma analogia de Carol, tá bom? A partir dos conhecimentos e do estudo que eu faço da biologia, da ciência, associando com a filosofia Theta Healing, que é o que faz sentido para mim hoje e é o que eu acredito, tá? Muito bom. Então vamos pensar juntos, né? Eu adoro pensar fora da caixa. Por que eu cheguei à conclusão que o vírus, que o vírus funciona como o consciente coletivo? Porque a Vaiana Steibel falou que o vírus, e aí foi a partir dessa pesquisa que eu desenvolvi isso tudo que eu tô falando para vocês, ela fala logo no comecinho, no DNA básico, que o vírus é uma vibração do consciente coletivo dentro do corpo. E eu falei, uau, o que essa maluquice toda quer dizer? Na época eu não entendi muito, na época não tinha pandemia, isso sempre martelou minha cabeça. E agora, com a pandemia, eu consegui entender que realmente o vírus é uma vibração de consciência coletiva que vem para dentro do corpo. Vamos olhar para o nosso consciente coletivo. Qual é a vibração da humanidade hoje? As pessoas acreditam que precisam atacar para se defender. Tá todo mundo no ataque. Ninguém consegue mais ter um debate saudável, ninguém mais consegue defender suas ideias num debate saudável, construtivo. As pessoas estão se atacando, estão polarizadas, é esquerda, é direita, é pró-vacina, é contra-vacina, é negacionista, é psicopata. Tá todo mundo num ataque para defender suas ideias. Essa é a consciência do vírus. O vírus acredita que ele está acreditando, esse vírus está acreditando que ele tem que matar seu hospedeiro para sobreviver.
Isso está refletindo o nosso próprio comportamento. A gente está quase matando o outro para sobreviver. Qual é a realidade que a gente vive hoje? Não é rede social? Se o outro fala o que eu não gosto, o que a gente vai lá e faz? A gente, tô falando da maioria, eu não faço, tá? Cancela, não é? Eu tenho amigos que eu amo que escrevem assim: se você gosta do Bolsonaro ou se você é do PT, deixe de ser meu amigo, você será cancelado. Então as pessoas estão nessa energia do cancela, né? O que é cancela? É tipo você matar alguém dentro da rede social, você tirou a pessoa dali. Então, essa vibração, né? Esse tipo de crença de que assim, ou é do meu jeito ou você tá fora, não ressoa muito com o vírus? Um agente que vem de fora com uma informação, DNA ou RNA, sequestra a sua célula para fazer a sua célula, a sua informação obrigatoriamente reproduzir a informação que ele quer. Olha para como tá a mídia. A mídia não está te fazendo refletir, ela está incutindo o pensamento que ela quer. O vírus está reproduzindo no micro, na fisicalidade, em cada um, exatamente os tempos que a gente vive, o que a nossa consciência coletiva está vivendo. A imposição de uma informação e que está sendo nociva, porque está gerando medo e está fazendo o nosso sistema imunológico cair. Então, o vírus tem essa capacidade. Ele entra na célula e ele quer usar a sua célula para replicar a informação dele e depois ele te destrói. E não é isso que está acontecendo? Por grandes interesses estão querendo incutir informações na gente e depois tudo bem a gente destruir. Eles querem que a gente continue disseminando o medo, disseminando briga, disseminando discórdia, né? Então, claro que a gente tem que olhar para esse vírus com respeito. Ele matou muita gente sofreu. Mas será que a gente tem que travar uma guerra? Será que a gente tem que continuar nessa consciência de guerra com o vírus? Será que isso não é pior? Será que a gente não pode transmutar essa consciência para uma vibração mais elevada de eu posso sobreviver sem precisar atacar? Eu posso me blindar, eu posso estar imune ao mal sem precisar matar o outro, sem precisar do ataque? Eu posso ter a minha informação, a minha verdade, aquilo que eu sou e que eu acredito, o meu DNA, sem precisar morrer? Se ele não for o que o outro quer? Morrer pelo medo? Morrer pela falta de expressão? Morrer pela perda da liberdade? Né? Que bom que vocês estão entendendo, que legal. É muita maluquice, né? Vamos continuar aqui, então. Então, a Havaiana diz que o vírus é uma forma de vida, uma vibração de consciência coletiva que precisa do ser vivo para sobreviver. E eu digo, o inconsciente coletivo é assim, porque se eu não fomentar essas ideias e essas crenças do consciente coletivo, ele continua existindo, assim como o vírus. A diferença é que ele não me atinge mais. Pensa numa coisa. Imagina que você... Quando eu era criança, eu tinha uma amiguinha muito tóxica. Então, ela acabava comigo. Ela falava mal do meu corpo, ela falava mal do meu cabelo, ela falava mal da minha roupa. Eu nem sei por que ela era minha amiga. Mas ela acabava comigo, me deixava muito triste. Até o dia que eu entendi que o problema não era comigo. Que se ela estava comigo só para falar mal de mim, então ela não era minha amiga. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente me afastei. Mas eu não travei uma briga com ela, eu continuei tratando com respeito, continuei tratando com educação, mas ela foi perdendo a força, depois ela implorava para ficar comigo, mas eu já não queria mais, ou seja, eu não matei minha amiga, ela continuou existindo, mas ela se transformou para mim numa forma inofensiva. Mas enquanto eu alimentei aquela amiga perto de mim, enquanto eu permiti que as informações que ela queria interferissem na minha verdade e acreditei, aquilo me fez mal. Entende? Então é assim que a gente tem que olhar agora para esse vírus. Ele está aí, mas nós vamos nos tornar impermeáveis a ele. E para você se tornar protegido e impermeável a um vírus, você precisa mudar o seu sistema de consciência.
E aí eu vou contar mais uma coisa para vocês. Por isso eu acho que se a gente trouxer essas curas hoje, essa informação que eu quero passar para vocês hoje, eu acho que ela é muito além da cura e da proteção para o Covid. Ela é uma cura para a vida, para uma percepção que a gente tem que mudar na nossa vida. A gente está num ponto de câmbio, de mudança de consciência mesmo da humanidade, né? O nosso DNA está mudando, a gente está despertando, a gente está saindo de um ser sobrevivente que nós fomos por muitos e muitos anos, para um ser que deve ser espiritual, que deve ser pensante, que deve ser compassivo. A gente deveria ter, uma vez eu vi um vídeo maravilhoso do Cryon, que eu adoro, falando que os nossos políticos, eles deveriam ter um ministério da compaixão. Por que nunca pensou alguém num ministério da compaixão? Né? A gente tem que caminhar para esse novo ser humano, um ser humano que busca ser informação, que busca ser luz, que busca ser harmônico, compassivo, né? Então eu acho que essa vacina que eu quis trazer é uma vacina para o medo, é uma vacina para atrair amor, para atrair dignidade. Mas vamos continuar falando aqui do sistema de consciências do vírus, que isso é muito legal. Então é o seguinte, a Havaiana conta que a gente atrai. E aí vocês vão entender isso na vida de vocês. A gente atrai pra gente as pessoas, né? Tanto pelos aspectos positivos quanto os aspectos negativos. Então, assim, nenhuma pessoa chega para conviver com você se você não tiver aspectos, né, inconscientes que atraiam essa pessoa. E a gente, da mesma forma que a gente atrai pessoas pelo nosso sistema de crenças. Por exemplo, isso fica muito claro quando eu vou fazer um trabalho de crenças num paciente e muitas vezes eu percebo que aquela crença é da mãe, é do sistema da mãe, mas também tem crenças muito parecidas do sistema do pai. Porque é óbvio que aquele pai e aquela mãe se atraíram porque eles tinham um sistema de crenças muito próximo, né? A gente se atrai muito pelos complexos, muito pelo sistema de crenças. Então, tudo que você atrai, pessoas, amigos, namorados, seres, animais, vírus, tem um sistema de crenças parecido com o seu. E com o vírus não é diferente. Se você está atraindo um vírus para dentro de você, ele tem um sistema de crenças que está ressoando com o seu. E o vírus se atrai pelas pessoas sempre pela negatividade, porque ele é uma vibração de medo, de indignidade, né? Então, sempre que você tem no seu sistema de crenças programas de medo, programas de indignidade, isso vai deixar o seu sistema muito mais frágil, muito mais fácil para o vírus entrar e ele vai se atrair para você. E eu acho que é por isso que muitas pessoas entram em contato com o vírus e não desenvolvem, porque não está na vibração delas essas sensações. Elas podem até pegar gripe, não sei o que, mas o sistema vai reagir. O vírus não vai encontrar ali um parceiro e querer ficar lá dentro, porque não ressoa a mesma vibração. A Havaiana conta que todos os seres, por exemplo, as bactérias, os vírus, os parasitas, têm sistemas de crenças muito particulares. Por exemplo, os vermes, né? Pessoas que têm muito mais vermes, elas têm um sistema de crenças de que elas estão sendo sempre sugadas, de que elas carregam o mundo nas costas, por isso que elas ficam nutrindo vermes. Então, elas atraem vermes. Por que uma pessoa pode comer no mesmo restaurante que outra, mas uma tá cheia de vermes e a outra não? Uma tá com problemas com vermes e a outra não, né? Se os vermes estão aí também em tudo. Porque às vezes a pessoa tá com um sistema com um pH mais neutro, a pessoa não come tanto açúcar, a pessoa ela consegue delegar, ela consegue dividir, ela tem um sistema de crenças mais colaborativo e ela não se sente abusada, ela não sente que ela tem que tomar conta de todo mundo, que ela é sempre sugada, que as pessoas sempre que se aproximam dela querem tirar tudo dela. Então ela vai ter muito menos chances de atrair um verme para o sistema dela, porque ela não vai ressoar com a vibração do verme. As bactérias estão muito associadas a vibração dos ressentimentos. Por isso que quando a gente tem ressentimentos, a gente torna o nosso corpo muito ácido e a gente fica muito propenso a ter infecções
por bactérias, infecção na urina, infecção na garganta. Por quê? Porque essa vibração das bactérias está ressoando com a vibração do seu sistema de crenças, né? Os fungos, por exemplo, eles têm muito a vibração dos ressentimentos também. Pensa, fungo fica em água parada, energia parada, você fica ainda remoendo, ressentindo aquela energia que ficou parada, não deu vazão. Então você vai ficar muito mais propenso a fungos, porque o seu sistema de crenças está muito similar, está ressoando com o sistema dos fungos. E com os vírus, a Vaiana diz que o sistema de crenças de quem atrai vírus está muito na vibração do medo, né? O que vai fazer o seu sistema imunológico cair, vai afetar seus níveis físicos, espirituais, emocionais, e o vírus vai ter muito mais facilidade para dominar, para tomar conta aí do espaço. E também sensações, crenças de indignidade, de que você não é merecedor do amor de Deus, que você não é merecedor de ser feliz, que você não é merecedor de ser totalmente feliz e saudável. Então, crenças de indignidade ou de falta de merecimento são crenças que atraem muito. Por quê? Porque é a mesma vibração do vírus. Você acha que o vírus se sente merecedor? Ele aparece, todo mundo quer matar. Ele não se sente digno do amor de Deus. Ele se sente um excluído, né? A consciência do vírus é de indignidade, porque ninguém quer ele por perto. E tudo que ele mais precisa é de um hospedeiro por sobrevivência. E esses hospedeiros travam uma guerra contra ele, imagina. Então, a consciência dele é essa. E se você está num sistema de crenças muito vibrando nessas emoções, provavelmente você vai ter muito mais chance de atrair vírus para o seu sistema, para perto de você. Então, entendendo tudo isso, o sistema do vírus, a consciência coletiva como que tá, por que que esse vírus agora do Covid, né, tem esse sistema de crenças e tá transmutando tão rápido e tá querendo pegar todo mundo, a gente vai fazer a nossa vacina do seguinte jeito. Eu preciso reforçar para vocês, é claro que isso aqui é uma vacina geral para muitas pessoas, então eu preciso reforçar para o sistema de vocês, a gente vai ensinar em Theta, que Theta é a onda da hipnose, é a onda da programação mental no subconsciente. A gente vai fazer uma meditação, onde eu vou ensinar para as células de vocês, através de downloads, a gente vai criar conexões nas células de vocês, para dignidade, para não precisar lutar para sobreviver, para não precisar matar para sobreviver, para ser totalmente digno de ser amado, digno de pertencimento. Todas essas coisas que ressoam com a gente e com o vírus, a gente vai mudar em Theta, essas energias, tá bom? Gente, é claro, eu não tô aqui escavando crenças, eu não tô aqui trabalhando em cada um, isso aqui é um trabalho geral. Se você sentir que você precisa ir a fundo, vai fazer um curso de Theta Healing para você aprender essa técnica e poder trabalhar em você fazendo um digging, tá? Mas isso daqui, essa meditação que a gente vai fazer hoje já vai ser muito legal, porque você já vai criar receptores celulares, você vai mudar a informação interna no seu DNA para que você possa, né, se tornar impermeável a esse vírus, para que você torne o seu campo impermeável a vírus, a fake news, a todo mundo que queira contrariar a sua verdade sem que você precise lutar para sobreviver, tá? E quando a gente fizer isso, os vírus que estão próximos de você, ou que até estejam já no seu sistema, se você contraiu o Covid, eles também vão mudar a vibração. Então a nossa ideia aqui não é matar o vírus, não é acabar com o vírus, é enviar amor ao vírus e ensinar o vírus, trocar esse sistema de crenças dele para que ele se transmute, para que ele se torne, se é uma vibração, se ele é uma coisa tão pequenininha, é muito fácil. E ele é só uma informação, lembra? Ele é uma única molécula de informação. É muito fácil a gente mudar a vibração dele em Theta, através da energia do amor de Deus. A gente muda essa vibração para uma energia inofensiva. A gente só vai transformar a informação do vírus para uma forma inofensiva para a gente. E isso vai trazer muita proteção, isso vai ajudar muito o nosso sistema imunológico e muito
as suas células e todo o seu sistema, no caso de entrar em contato com ele ou de estar com ele, de liberar isso com facilidade. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que o vírus do Covid especificamente, ele é um vírus respiratório que ele entra, então ele vai atacar as mucosas, começa na garganta, vai descendo, vai para os pulmões, e as complicações que dão, quando dá a complicação é porque o seu sistema imunológico reage muito, causando um processo inflamatório, e é isso que é o perigo da doença. Então perceba, o perigo dessa doença é a superreação. Inflamação é raiva. Se você olhar para o seu sistema como, se você olhar para suas células como mini seres vivos, né? O que é uma inflamação? O que é uma pessoa inflamada? Não é uma coisa raivosa, uma coisa que está na energia da luta? Então percebam que o perigo dessa doença quando dá complicações é porque o nosso sistema está super reagindo. E as pessoas estão assim, elas estão atacando demais para se defender. Enquanto que se a gente se acalma, se a gente consegue se defender sem ter que atacar tanto, a gente não vai perder a medida e não vai causar a inflamação desnecessária, que é o que mata, que é o que dá complicação. Então a gente tem que acalmar o nosso sistema para que esse sistema imunológico trabalhe de uma forma eficiente sem super corrigir, porque essa super correção, essa tentativa exacerbada de se defender muito é o que está causando o problema. Então vejam que na nossa vida a gente também não tem que estar nessa energia de se defender muito e querer acabar com o mundo para se defender. Tá todo mundo com os nervos à flor da pele, e quanto mais você puder se acalmar, confiar no seu sistema e entender que ele tem a dose perfeita para lidar com isso, é assim que você vai passar por isso numa boa, tá bom? Então a nossa vacina agora vai ser nesse sentido. Eu precisava que vocês entendessem todas essas informações, porque é nesse sentido que eu vou trabalhar agora. Eu peço que vocês encontrem uma posição confortável, tomem uma aguinha e a gente vai começar a fazer essa reprogramação, tá? E foi super importante vocês terem entendido tudo isso, porque se eu só fizesse a vacina sem esse entendimento, não ia ter a eficácia que vai ter, né? Agora vai ficar muito mais fácil para o sistema de vocês aceitar o que eu vou trazer na reprogramação, tá bom? A Gabi, nossa, super entendido porque eu tô com esse vírus, um tapão na cara. Obrigada, que bom, Gabi. Vamos mudar isso já para que você se recupere da melhor forma e da mais elevada. Ah, mais uma coisa, gente, deixa eu te falar uma coisa. O Theta Healing, ele vai falar com as causas emocionais, tá? Tá tudo bem tomar o remédio que o médico mandou. Se você confia no seu médico, se ele é um médico coerente, se ele te dá um remédio, tá tudo bem. O Theta Healing sempre quer trabalhar em conjunto com o médico. Eu trabalho em parceria com os médicos. Os médicos dão o medicamento e mandam o paciente para mim para eu cuidar das questões emocionais, até que a emoção mude a energia do corpo, alinhe os chakras, e aí essa energia vai configurar a cura e só o médico vai saber quando parar o medicamento, tá bom? Mas a gente não tá numa briga com o médico, a gente tá numa comunhão. Às vezes é importante um medicamento, tá? Mas o que a gente tem que fazer agora é limpar o nosso sistema para que a gente precise cada vez menos de remédios, porque eles sempre vão ter também efeitos colaterais, né? Agora, óbvio que se você tiver alguma coisa, consulta o seu médico, tá bom? Eu não tenho responsabilidade com nada, eu tô dando uma informação que funciona pra mim e que eu acho que ajuda vocês. Mas eu mesma, Carol, busco médicos quando eu preciso, quando eu acho que a coisa pode estar fora de controle, tá? Vamos lá. Antes de começar, eu vou pedir para cada um que tá aqui me dar permissão de eu estender meu campo até vocês e enviar amor perfeito a cada célula do corpo de vocês. Você me dá permissão? Se você quiser receber isso, onde você estiver, diga sim. Lembrando que o amor perfeito do Criador transcende o tempo e o espaço. Então eu tô colocando uma programação, eu tô dando um comando aqui, que se você assistir esse vídeo no futuro, você pode receber esse amor também. Então vamos lá. Eu quero que você centre no seu coração
e que você vai enviando toda a sua energia para baixo. Eu quero que você imagine que você é uma grande árvore linda, enraizada na terra. E deixa a sua energia desde o coração descer por essa grande árvore, descer por essas raízes que saem dos seus pés, passar por todas as camadas da terra, e as suas raízes vão se conectando num fabuloso cristal de quartzo branco no centro da terra. E agora eu quero que você traga uma energia muito brilhante desse cristal. Visualiza que ela vem subindo por essas raízes. Ela vai iluminando as raízes, subindo por todas as camadas da terra, até entrar pelos seus pés, vai subindo por você e por esse grande tronco, a sua coluna, alinhando, expandindo todos os chakras até o topo da sua cabeça. E você se sente toda nutrida ou nutrido, iluminado por dentro, e permite que essa energia que vem do centro da Terra e passa por você, sai através do topo da sua cabeça, formando uma linda bola de energia, um palmo acima do topo da sua cabeça. Eu vou pedir para você visualizar um pouquinho essa bola e imaginar que cor ela tem. Então você vai imaginar que está entrando na sua bola e que é muito seguro e confortável estar aí dentro. E independente da coloração que ela tenha, você enxerga tudo por fora. Então ela começa a se desprender do espaço onde você está e você vai subindo em direção ao céu e vai subindo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, até ir além das nuvens. Sobe, saindo da atmosfera da Terra, adentrando o universo e passando pelo sistema solar. Vai subindo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, passando por estrelas, cometas, galáxias, planetas e sistemas, buraco negro. Vai além da velocidade da luz, além do universo e atravessa camadas e camadas de luzes. São luzes claras intercaladas com luzes menos claras. Vai passando por essas camadas de luzes até que você adentra uma camada dourada que vai ficando cada vez mais brilhante e intensa, tornando a sua bola cheia de partículas douradas. Vai subindo por essa camada dourada, adentrando uma camada que parece uma gelatina multicolorida. Então você vai subindo, subindo por essa camada multicolorida. E você chega numa espécie de nuvem rosa, que é a lei da compaixão. E essa nuvem rosa vai direcionando a sua bola suavemente para uma janela retangular de onde vem uma luz branca, branca, intensa e perolada. Você entra pela janela e vai subindo nesse lugar onde só tem uma luz branca, como a neve. Sobe mais alto e mais alto nesse espaço, até que essa energia branca vai diluir a sua bola e vai tocando a sua pele, suas células, poros, as moléculas que formam suas células, os átomos que formam suas moléculas, a partícula subatômica, até que essa luz toca a sua energia e você se torna essa energia branca. Você vai expandindo na luz branca e já não tem mais limite entre o seu corpo e essa energia perfeita do puro amor, da criação. A energia que cria o próton e o elétron. A energia que cria o tempo, o espaço e as leis e que pode transformar qualquer coisa sem processos, instantaneamente. E é seu direito acessar essa energia porque ela já vive dentro de cada célula do seu ser. Você é parte, sempre foi e sempre será dessa energia, onde tudo é uma coisa só, sem separação, sem perigo, sem medo. Fica um pouco nesse lugar de presença, de amor, e vai permitindo que o Criador cubra tudo o que você é desse amor perfeito. Então nós vamos comandar alguns downloads. Criador de tudo que é comandado que seja instalado no meu sistema agora
a sensação de saber viver sendo totalmente digno e digna do seu amor. Ensina a cada pequena parte do meu ser, a tudo que eu sou em todos os níveis, a sensação de ser digna do seu amor criador. Gratidão. E você vai dizer: está feito, está feito, está feito, mostre-me. Eu quero que você imagine que uma luz vem descendo pela sua cabeça, comunicando essa sensação de ser digna do amor de Deus, digno do amor de Deus até a sola dos seus pés. Essa energia passa por cada célula, por cada órgão. E esse download foi instalado. Então eu quero que você agora receba a sensação de ser digno, de ter um companheiro de alma compatível, ou digno de ter uma companheira de alma compatível nessa existência. Que você já sabe como ser digno de amor de companheiro, de amor de companheira, que é seu direito, que você já tem um companheiro ou uma companheira de alma em algum lugar esperando para te encontrar, ou que essa pessoa já está com você e que você se sente em cada célula totalmente digno ou digna de ter essa pessoa. Deixa isso descer da sua cabeça até seus pés. E agora é comandado que seja instalado a definição de que é possível ser digno de viver a sua verdade, que você já sabe a sensação de viver a sua verdade sem risco, sem perigo, em total segurança, que é possível, fácil, seguro viver a sua verdade, sem ter que lutar para sobreviver, que você já pode, que é seu direito, e que você já vive a sua verdade, independente da verdade dos outros, que você já sabe ouvir, respeitar, mudar de opinião quando for da sua vontade, respeitando a sua verdade, estando íntegro na sua verdade. Deixe esse download entrar da cabeça até os pés. Criador de tudo que é, comandado que seja trazido a mim agora a definição mais elevada do que é o poder de Deus, que eu tenho acesso. Mostre-me. Eu sei a sensação do poder de Deus, eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu carrego esse poder, eu sou digno de usar esse poder. Eu entendo a definição do que é o poder do Criador. E deixe isso entrar nas suas células, da cabeça até os pés. Agora eu quero que você receba os seguintes downloads. Criador de tudo que é, me traga. Eu sei me sentir totalmente conectado a Deus, ao Criador. Eu sei qual é a sensação de viver sem pânico. Eu sei a sensação de confiar em mim mesmo. Eu sei como viver sem pânico. Eu vivo o meu dia a dia sem pânico. Eu sei como me precaver, como me proteger sem entrar em pânico. É possível, fácil e seguro. Eu já tenho isso em mim. Deixa isso tudo entrar em você. Imagina que uma luz desça da sua cabeça até os pés, instalando de célula a célula essas informações. Criador, instale mais esses downloads. Eu sei que com o Criador tudo é possível. Eu sou parte da criação. Eu sei que é seguro estar sempre com o Criador. Eu sei que eu sou digno e mereço uma boa vida, cheia de alegria, saúde e abundância.
Eu entendo a diferença entre os meus sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. Eu entendo a diferença entre os meus pensamentos e os pensamentos das outras pessoas. Eu sei ouvir as pessoas e sei ser ouvido. Eu respeito as pessoas e eu me respeito. Eu sei como conviver com pessoas que pensam diferente de mim, sendo totalmente imune a quem tente mudar forçadamente a minha opinião. Eu sei abrir para o diálogo sem precisar lutar. Deixa isso entrar. Eu entendo a sensação de viver sem precisar lutar por sobrevivência. Eu sei a sensação de viver sem ter que atacar para me defender. Eu sei como me defender e como me proteger sem ter que matar o outro. É possível, fácil, seguro, permitido e eu já sei como. Já está disponível no meu sistema como é ser impermeável ao mal, à mentira, à dúvida, sem precisar matar o outro para me defender, sem precisar atacar o outro para me defender. Eu sei a sensação de identificar o mal que me cerca, me blindando através do perdão e do amor do Criador. E agora eu quero que você reúna essa energia de amor incondicional no seu coração e envie para essa forma pensamento do Covid. Envia para o Covid da forma que você imaginar na sua mente. Imagina que você estivesse vendo esse vírus na sua frente, que você pudesse ver. Eu quero que você envie amor para ele. E eu quero que você visualize que o Criador vai cobrir você e o vírus dessa nova consciência. Eu sei sobreviver sem ter que matar. É seguro para mim sobreviver imune, impermeável ao mal, sem ter que matar. Eu quero que você sinta isso descendo pelas suas células e eu quero que você veja a vibração do vírus mudar. Imagina que o Criador manda amor para você, você transborda do seu coração e isso chega no vírus. E visualiza a energia e a vibração do vírus mudando para uma vibração mais elevada. Uma vibração inofensiva. Como aquela criança rebelde quando se sente amada e recua e acalma. E você vai expandir do seu coração um lindo campo áurico. Eu quero que você imagine que do seu coração expande tanta luz e essa luz vai indo para cima, para baixo, para trás, para o lado, formando um grande campo forte e potente de luz ao seu redor. Você está dentro desse campo e nós vamos trazer downloads para esse campo agora. Criador de tudo que há, é comandado que seja instalado no meu campo amor perfeito e compaixão. Que a partir de agora, todas as formas, pensamentos nocivas, todos os vírus, todos os agentes externos, tudo que chegar perto de mim vai ser desviado através do meu campo para a luz de Deus, para ser transformado em amor. E tudo que eu permitir que entre no meu campo, automaticamente se transforma em amor e numa forma inofensiva para mim. Eu quero que você visualize o seu campo de luz cada vez mais forte
E eu quero que você visualize uma luz do Criador rosa que desce e veste o seu campo de rosa, que é a cor da compaixão. Então você vai voltando para aquela luz branca perolada, sentindo a sensação de estar totalmente imune. Seu sistema está calmo e nós vamos ainda trazer um último download. Criador de tudo que é, comandado que seja ensinado ao meu sistema imunológico, a cada célula, molécula, átomo, subátomo, a minha energia, ao meu sistema de crenças, ao meu DNA. A sensação de funcionamento perfeito. O meu sistema imunológico funciona perfeitamente na medida certa para o meu bem maior. Gratidão. Visualize essa energia entrando. A sua mente não entende a diferença entre imaginação e realidade. Tudo que você cria na mente é real. Portanto, todas essas visualizações estão acontecendo, estão programando o seu sistema e as suas células. E as suas células respondem a isso. E lentamente você vai se enxaguando nessa energia, permite que ela te lave como uma cachoeira, leve todo o residual que não sirva mais para baixo, deposite no centro da terra para ser transmutado e traga uma nova energia vibrante até o topo da sua cabeça, voltando no coração, expandindo em luz. E pode abrir seus olhos. Você está energeticamente vacinada. Arro. E eu quero lembrar também que no próximo domingo, que legal, Bruno, gratidão imensa pela sua vida e generosidade, que linda, grata, Gabi, Tatiana tá aqui, o Tomás, amor, que bom, Nayazinha, que linda, gratidão, 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 que bom, foi bem legal, fico muito feliz, consegui o Tomás, foi sensacional, estamos vacinados, então. Eu vou falar sinceramente, é nessa vacina que eu acredito, a vacina do amor, a vacina da gente mudar as nossas crenças, porque essa outra vacina, gente, vai ter quarta dose, quinta dose, as cepas vão mudando, e se a gente não mudar o que tá dentro, eu sou grata às vacinas, à ciência, né, muitas pessoas agora estão conseguindo, mas se a gente não mudar aqui dentro, você pode ter 10 vacinas, né, vai morrer de outra coisa, então assim, tem que mudar dentro. Que bom, gente. Muito obrigada pelo carinho. Ó, lembrando que no domingo, ó, o vírus estava rindo pra mim quando enviei Amor Incondicional. Eu tava até dançando. Que lindo! Eu adorei. Ai, meu vírus ficou tão emocionado também quando eu mandei para a consciência do vírus. Foi muito legal, porque a gente, em conjunto, enviando amor para essa consciência, a gente tá ajudando também coletivamente, né? Até para as outras pessoas, que esse vírus vá mudando, a nossa consciência, se o vírus está captando inconsciente coletivo, quanto mais pessoas como a gente começar a entrar nessa energia, nessa vibração amorosa, melhor até para o vírus se transformar num formato menos, né, num formato inofensivo. Então, gente, lembrando que no domingo, às 9 horas da noite, a gente vai ter uma live muito legal que eu tô preparando também, muito especial, que vai ser sobre o metaverso e Theta Healing. Então eu espero vocês, divulguem essa vacina energética. Eu vou tentar salvar aqui, da primeira vez não salvou, há 2 anos atrás. Eu acho que o Criador queria que só algumas pessoas tomassem. Vamos ver se agora vai ficar para mais gente. Então, se eu conseguir salvar, você já compartilha aí, tá bom? E eu espero vocês no domingo às 9, porque vai ter essa live muito legal sobre metaverso. E eu vou adorar compartilhar com vocês essas informações, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até breve. Arro!